TV Câmara. Transparência a serviço da população. Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara de Presidente Prudente, seja novamente muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Memória Prudentina, recebendo hoje Fez Abud, atual chefe de gabinete do município, mas que também já foi vereador de Presidente Prudente e trabalha com política há muitos anos. Fez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço. Para mim é motivo de satisfação falar aqui pela TV Câmara, dizer alguma coisa do que eu conheço da cidade de Presidente Prudente. Eu me sinto orgulhoso por esse momento. Ele vai falar muito sobre Presidente Prudente e, obviamente, também sobre a atuação dele no município. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. TV Câmara. Transparência a serviço da população. Olá, estamos de volta com o programa Memória Prudentina. Hoje recebendo Fez Abud, chefe de gabinete do município. Fez, muito obrigado novamente pela sua presença. Fala um pouco para quem está nos assistindo, quem é o Fez Abud, onde o senhor nasceu, quando nasceu e qual a profissão? Bom, eu sempre fui um pouco apressado. A minha família estava em São Paulo, capital, e eu resolvi nascer por lá mesmo. Então, eu sou natural de São Paulo, a capital do estado. Nasci em 22 de fevereiro de 1939 e teve uma fase escolar aqui em Presidente Prudente. No início, eu também estudei em São Paulo, na capital, e exerci as funções de comerciante praticamente aqui desde a minha infância, após o falecimento do meu pai, quando eu tinha 19 anos. De lá para cá eu exerci a função de comerciante, atuei nessa área, na área de produtos agrícolas, de inseticidas para a lavoura, enfim, foi por aí que eu caminhei, embora eu também tivesse uma atuação na área da construção civil, de loteamento. E finalmente eu estou aqui na chefia de gabinete do prefeito, exercendo, não sei até quando, essa função. É claro que entrou nessa chefia de gabinete hoje, mas o senhor tem uma longa história pela política. Como que a política começou, como fez? Bom, eu tenho um fato interessante para narrar para vocês. Eu estudei na minha infância no Colégio Dante Alighieri. E eu tinha um professor ali, professor de geografia. E o nome dele era Jânio Quadros. E naquela ocasião, Jânio da Silva Quadros. Naquela ocasião eu fui convidado por colegas para distribuir cédulas do nosso professor naquela escola, distribuir na Avenida Paulista. Então eu tenho assim uma origem desde aquela época, talvez eu tivesse aí meus 8, 9 anos de idade, não que já eu estava afeito à política, mas a carreira do professor, do então professor, a carreira meteórica de vereador, de deputado, de prefeito, me levou a acompanhar a vida daquele político. E, por outro lado, meu pai também foi político. Eu tinha, dentro da minha casa, a política vertendo a todo momento, a todo instante. Então, daí a minha afeição por militar na política. O pai do senhor, para quem está nos acompanhando, né? Tanel Abud, comendador do município, né? Sim. Muito atuante também na política do Estado, não somente aqui, sim, né? Sim. Ele acabou tendo amizade, inclusive, com o Jânio Quadros, né?
naquela ocasião fez a campanha do Jânio Quadros quando candidato a governador, teve uma vida atuante, uma vida política atuante aqui em Presidente Prudente, em vários setores. Ele ajudou essa cidade, militou na política, participou de campanhas aqui em Presidente Prudente, inúmeras campanhas, né? Então ele fez a parte dele, né? Infelizmente veio a falecer bastante cedo, naquela ocasião, com 53 anos. Eu assumi o comando parcial da minha família, eu tinha 19 anos, e de lá para cá só trabalho e a vida veio me trazendo até os dias de hoje dessa forma. E em 1973 o senhor assume uma cadeira na Câmara Municipal de Presidente Prudente. Inclusive era o ano do cinquentenário da Câmara. Para quem não sabe, a Câmara Municipal foi instalada no dia 27 de agosto de 1923 e no ano do cinquentenário da casa o senhor foi vereador aqui em Prudente, né? Como resolveu se candidatar? Como foi essa entrada na política em um mandato letivo? Bom, no período pós-revolução, ou melhor, no período da Revolução Militar, nós tínhamos dois partidos aqui no Brasil, a Arena e o MDB. Eu me filiei na Arena naquela ocasião, andei participando das eleições, de uma das eleições do diretório, e acabei tendo um relacionamento com as pessoas que atuavam na política já naquela época, e fui convidado a ser candidato a vereador pela Arena. Consegui uma eleição de uma certa forma surpreendente, porque entre os candidatos novos eu fui o mais votado. Para você ter uma ideia, eu tive 1.821 votos, isso em 1973. E exerci a vereança, uma vereança razoavelmente boa. Eu costumo dizer que eu fui caçado naquela ocasião, porque eu tentei a reeleição e não consegui a reeleição. Então eu costumo dizer que eu fui caçado pelo povo. Creio que meritoriamente. Dali para cá, O senhor tentou a reeleição, mas não conseguiu, e aí depois também não eu estacionei por algum tempo, depois eu fui convidado a ser candidato a vice-prefeito junto com o professor Agripino, perdemos a eleição, e dali para cá eu não me candidatei mais a cargo eletivo, apenas militei na política, atuando como presidente do PTB, e sou o presidente nos dias atuais. Inclusive um dos fundadores do partido na cidade, né? O fundador do partido na cidade, naquela ocasião, foi o Álvaro Gomes, jornalista. Eu me filiei, depois da Arena, eu me filiei no PTB, isso talvez em 1976, 77, não me recordo, e estou até hoje com apenas dois partidos, a Arena e o PTB. Eu falo isso com orgulho porque muitas pessoas mudam de partido, oscilam de lá para cá, e eu permaneci fiel a essa sigla, acho que é uma sigla interessante para o país. Muito bem, e o senhor como chefe de gabinete, mais recentemente do governo Tupã, né, mas também já participou de outros governos e também de outras campanhas. Sim, né, eu participei, eu devo te dizer que eu participei de todas as campanhas do professor Agripino. Respeito bastante, apenas em uma ocasião eu não participei da campanha dele, que ele na última hora resolveu ser candidato a deputado, e eu estava com outra candidatura, a candidatura do ex-deputado Tadashi Kurik, e foi só nessa ocasião. Participei da campanha do Paulo Constantino, em 88, e ele me convidou para ser chefe de gabinete, e eu permaneci por ali por algum tempo. E aí, agora também trabalhou na campanha do ex-prefeito Milton Carlos de Mello, Tupã, Isso, e foi seu chefe de gabinete. Em 2009, fui chefe de gabinete dele, me parece que gostaram, e eu permaneço agora no governo do Dr. Nelson Bugalho como chefe de gabinete. Muito bem, e nesses trabalhos, trabalhando na campanha, né? Como que é trabalhar na campanha? Como que foi trabalhar na campanha, por exemplo, nas campanhas do professor Agripino, e que se faça uma ressalva, foi seu companheiro de Câmara Municipal no período que o senhor exerceu o mandato. Sim, nós nos elegemos no mesmo ano, ele continuou vereador, depois ele foi candidato a prefeito, depois candidato a deputado, foi deputado federal, constituinte, inclusive, né? Bom, a participação em campanha no interior e aqui em Presidente Prudente, ela é de uma certa forma
Existe atrativo porque é uma polêmica que se instala dentro da cidade, né? São forças políticas dentro da cidade, né? Então, o atrativo é essa disputa por aquilo que você pode fazer de melhor para a cidade. São várias correntes, todas elas bem direcionadas, a gente não pode dizer que essa é melhor ou pior, e sai-se vencedora aquela corrente que pode oferecer maiores benefícios para a população. Essa que é a realidade. A disputa pela Prefeitura de Presidente Prudente sempre foi muito acirrada. Eu participei em 72 de uma disputa talvez ímpar em Presidente Prudente, quando concorreram o ex-prefeito Walter Leme Soares e o Vatal Ishibashi. Foi uma disputa assim que o vencedor saiu praticamente 2 ou 3 dias antes do dia da eleição. Era muito concorrida, foi muito concorrida essa eleição. E daí para cá também outras, aquela que disputou o Agripino junto com o Tiese, que o Tiese saiu vencedor, também foi disputadíssima. O Paulo Constantino disputou também. Então, sempre houve disputa eleitoral. O Tupã, nem é preciso dizer, com as correntes políticas existentes, na ocasião, em 2009, ele disputou e as diferenças foram bastante pequenas. É interessante que se diga. Inclusive, do ano passado, né? Quando sagrou-se vencedor eleito o Dr. Nelson Bulgário, mas que foi uma eleição também muito concorrida, com três nomes na ponta, na né? disputa. Com números praticamente parecidos. Bem próximos um do outro. Aí vem aquela... Você pode, às vezes, como argumento, por que ganhou esse, por que perdeu aquele, mas são diversos os argumentos, a gente até corre o risco de errar se acreditar ou debitar para essa ou aquela razão a vitória ou a derrota de um candidato. Muito bem, esse é um pouco da história de Feizabud e também do município de Presidente Prudente. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o programa Memória Prudentina. TV Câmara. Transparência a serviço da população. Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara de Presidente Prudente. Estamos de volta com o programa Memória Prudentina, recebendo Feizabud, vereador em Presidente Prudente na década de 70 e atual chefe de gabinete do Executivo. A Câmara Municipal ela tem uma importância muito grande para o município. No início do século passado, por exemplo, quando a própria Câmara de Prudente foi instalada, eram os vereadores que tinham a incumbência de escolher entre eles um dos prefeitos, né? Sim. Sem dúvida. Eu vou falar o óbvio. São 3 poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo, que têm que conviver de forma harmoniosa. Então, é isso que ocorre na nossa democracia. E a Câmara, o Poder Legislativo, representado pela Câmara aqui em Presidente Prudente, ele tem um papel preponderante na vida da cidade. Inexiste vereador que trabalha contrário aos interesses da população. Ele, às vezes, é contrário às ideias políticas. Mas aquilo que pode ser feito em benefício da população, qualquer vereador, em qualquer época de Presidente Prudente, ele trabalhou em benefício da população. Porque ele é um representante do povo, é ele quem recebe os reclamos da população, é ele que fiscaliza o prefeito, é ele que leva ao conhecimento do prefeito os anseios da população. Então é um papel de uma importância muito grande, além, evidentemente, da aprovação de todas as leis que se tem notícia aqui no município. E essa importância, ela se demonstra da forma de que alguns vereadores, presidente ou não, exercendo o cargo da presidência ou não, depois se tornaram prefeitos da cidade, né? Sim,
talvez é o primeiro degrau da vida política de um cidadão. É claro que existem aqueles que antes da vereança, ao invés da vereança, já galgaram o cargo de prefeito, de deputado estadual e federal aqui em Presidente Prudente. Mas o primeiro passo é realmente a vereança. Então nós tivemos inúmeros vereadores que se tornaram prefeitos da cidade de Presidente Prudente. No passado nós tivemos Antônio Sandoval Neto, nós tivemos Vatal Ishibashi, tivemos como deputado estadual aqui em Presidente Prudente, não que ele tenha participado da vida da Câmara Municipal, mas tivemos nomes de realce e de destaque na vida de Presidente Prudente, que daqui a pouco eu menciono para você. Inclusive, nós temos, aliás, atualmente o deputado Edi Thomas, que foi presidente da Câmara, foi vereador por 2 mandatos. Foi vereador por 2 mandatos. O Bragato não foi, o Bragato foi direto para deputado e depois prefeito de Presidente Prudente. O próprio Agripino também foi vereador? O Agripino foi, perfeitamente, o Agripino foi vereador e foi prefeito de Presidente Prudente. Então são esses nomes que eu me recordo. Eu não sei se no passado o Luiz Ferraz de Sampaio foi vereador e prefeito de Presidente Prudente. Talvez é um nome que deve ser lembrado também. Então nós tivemos, eu estou me lembrando do Mário Graco, que foi vice-prefeito, foi vereador e foi vice-prefeito da cidade de Presidente Prudente. Isso num passado até um pouco distante, você me perdoe eu estar levando lá para trás. Claro. Né? Inclusive, por falar em passado distante, presidente, a gente acaba, às vezes, lembrando somente dos deputados mais recentes, mas Prudente tem uma história mais antiga com deputados eleitos pela nossa cidade. Sim, eu vou citar um nome, Mário Eugênio. Ele foi deputado por Presidente Prudente. O Major Felício Tarabai, ele foi chefe da Casa Civil do governo Ademar de Barros. Isso na década de 50, começo da década de 50, ou no final da década de 40. Né? Domingos Leonardo Seravo foi deputado, doutor Odilo Antunes de Siqueira foi deputado, Hugo Lacorte Vitali foi deputado, o Edi Thomas, o Bragato recentemente, o Agripino foi deputado federal, o Tadashi Kuriki foi vereador e foi deputado também. O deputado Paulo Lima e mais recentemente a figura eminente do ex-vereador, hoje deputado federal, Isaac Silva. Esses são os nomes que me vêm à mente nesse momento como pessoas que exerceram o poder legislativo tanto estadual quanto federal. Muito bem. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e nós voltamos já com o programa Memória Prudentina. TV Câmara. Transparência a serviço da população. Olá, estamos de volta com o programa Memória Prudentina, recebendo hoje Fez Abud, chefe de gabinete do município. Fez, são quase 80 anos de vida e muitos desses dentro da política e, obviamente, dentro do contexto histórico de Presidente Prudente. O que o senhor viu a cidade crescer em todos esses anos? Bom, eu tenho uma tese, defendo uma tese pessoal, particular, eu defendo uma tese de querer saber por que Presidente Prudente se destacou diante das outras cidades aqui da Alta Sorocabana. Nós estamos na mesma região, o mesmo clima, as mesmas terras, né? Então por que Prudente se destacou? Eu computo esse destaque à luta que tiveram os 2 fundadores da cidade. De um lado o Marcondes e do outro lado o Goulart. Eu acho que houve uma disputa muito grande, uma concorrência muito grande entre eles, no sentido de fazer crescer mais a Vila Marcondes e mais a Vila Goulart. Então isso chamou a atenção. Eu vou citar um exemplo. O Coronel Marcondes ele esteve na Itália
fazendo propaganda das terras de Prudente, procurando trazer imigrantes italianos para vir plantar café aqui na Alta Sorocabana. Ele fretava, eu tenho notícia de que ele fretava um trem da Sorocabana para trazer imigrantes aqui para adquirirem terras, ele era um colonizador, para adquirirem terras. Quer dizer, isso deve ter dado um enfoque bem diferenciado das outras cidades. Então, a concorrência entre os dois fundadores da cidade é que deve ter feito com que a nossa cidade crescesse mais do que as outras. Paralelamente a isso, nós tivemos inúmeros ciclos econômicos oriundos da agricultura, que inicialmente, após o desmate, veio a cultura de culturas tradicionais, milho, arroz, feijão, mas nós tivemos o ciclo do plantio da cultura do café. Posteriormente, na época da guerra, em 45, nós tivemos um ciclo econômico do plantio do hortelã. O hortelã era um óleo cujo grau de solidez era menor, então ele se mantia as suas qualidades na baixa temperatura. Então era interessante na época da guerra para o uso inclusive de aeronaves em climas bastante gelados, como era naquela ocasião na Europa. Então nós tivemos o ciclo depois, na década de 50, nós tivemos o ciclo do algodão, que sem dúvida trouxe um desenvolvimento muito grande. Nós chegamos a ser a maior produtora da América Latina de algodão naquela ocasião. Depois tivemos o ciclo do amendoim, tivemos um pequeno ciclo do tomate, e de 50 para cá a gente tem que enaltecer o papel desenvolvido pela pecuária na nossa região. A gente costuma dizer que o boi espanta o homem, essa coisa toda. A verdade é que o boi trouxe riqueza para a nossa região. E ultimamente, nos últimos anos, nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar e tivemos algum ensaio com a soja que não deu certo, mas a cana-de-açúcar acabou se fixando e ainda nós temos algumas usinas em atividade trazendo benefícios a toda essa região. Bom, feito isso, falando do desenvolvimento daquilo que esses dois fatores de produção, dois maiores fatores de produção, que é a terra e o homem, que se uniram e fizeram o progresso dessa cidade, paralelamente a isso nós não podemos nos esquecer do comércio. Nós não podemos nos esquecer das universidades, da área estudantil, nós não podemos nos esquecer da classe médica que traz recursos para Prudente, oriundos de toda a região, nós não podemos nos esquecer da indústria de prestação de serviço, que é muito grande aqui em Presidente Prudente. Então, esse conjunto de fatores fazem de Presidente Prudente uma cidade hoje com 230, 240 mil habitantes, uma cidade cheia de problemas, uma cidade que, na medida que nós melhoramos, que nós crescemos, nós importamos pessoas da nossa região e de outras regiões e que vêm a Presidente Prudente, mas trazem os seus problemas também. Elas precisam de moradia, elas precisam de trabalho, elas precisam de escolas, precisam de creche, de atendimento à saúde. Então, esse moto contínuo, essa dinâmica toda tem feito o Presidente Prudente se destacar. E o prefeito, as administrações municipais e o legislativo, eles têm que dar conta do recado. É isso aí. Uma coisa que o senhor citou é a indústria da prestação de serviços que nós temos. Realmente a nossa região, a nossa cidade, provavelmente pela questão do escoamento, não tem uma vocação industrial, né, como tem, por exemplo, cidades mais próximas da capital ou do litoral. Sim. Né? Com relação à indústria, eu tenho observado que não adianta o Presidente Prudente almejar a vinda de uma grande indústria para nós aqui. Mas, por outro lado, o pequeno industrial... E incentivar o industrial local. Local, ele tem se destacado, tem crescido, e nós temos indústrias aqui de renome, indústrias que vendem para o Brasil inteiro e algumas exportando. Nós é que não temos conhecimento do potencial industrial de Prudente, mas ele existe, ele é atuante. Haja visto que nós fizemos, o prefeito Tupã fez um distrito agora, hoje no Rena,
com 78 lotes, que não é suficiente e nós precisamos de outros mais para suprir a carência do setor industrial de Presidente Prudente. Então é de se acreditar muito no industrial local, no nosso jovem, no pequeno industrial que monta o seu negócio e cresce aqui em Presidente Prudente. É aí que eu acho que a administração tem que focar o seu interesse pelo desenvolvimento industrial de Prudente. O senhor é uma pessoa respeitada, já viu muito do município, acabou de falar aqui pra gente, né? Como uma pessoa da política, uma pessoa influente, que se faz influenciar, o que o senhor espera do município de Presidente Prudente para os próximos 100 anos? Bom, são várias as hipóteses e várias as vertentes. Na vertente política, sem dúvida nós estamos num período de inovação. Não existe mais coronéis na política de Prudente. Verdade, nós vimos aí com a eleição do prefeito Tupã, estamos vendo hoje com a eleição do Dr. Bugalho e veremos novidades nos pleitos futuros. Quer dizer, são pessoas novas que estão surgindo para administrar essa cidade. Então, o que se espera da mocidade? Que elas encarem isso, encarem essa realidade. Nós precisamos esquecer o que está ocorrendo hoje em Brasília e olhar o que está ocorrendo aqui em Presidente Prudente. E, obviamente, precisa de um engajamento também da juventude local. Sim, é preciso que a juventude saiba dessa realidade e queira participar da administração municipal, queira ser vereador, queira ser deputado, porque são pessoas novas, são outras cabeças. O que você vai esperar? Vamos ser bem claros, o que você vai esperar de um homem da minha idade? Você tem que... Talvez você possa ensinar alguma coisa, mas é preciso rejuvenescer, é preciso novidade, é preciso ideias novas, cabeças novas. E isto só a nossa mocidade que tem. Eu vejo hoje na nossa mocidade uma competição, uma concorrência muito grande. Então é necessário que o jovem esteja aparelhado para enfrentar essa competição. Você abre um concurso hoje com 20 vagas, aparece 4.000 candidatos. Quem serão os eleitos? Quais as pessoas que irão preencher aquelas vagas? Somente os melhores. Então é preciso que essas pessoas também vejam isso não só na parte do emprego, das profissões, vejam isso também na política. Nós precisamos a participação efetiva do jovem. Precisamos dar oportunidade para essas pessoas. Então, a cidade de Presidente Prudente fica nessa dependência. E a cidade de Presidente Prudente vai continuar crescendo. Nós estamos num limite aí de 240 mil habitantes, como eu já te falei, e de repente nós estaremos com 300 mil habitantes. As nossas estradas, elas estão sendo duplicadas. A nossa indústria, como eu te falei, ela está num crescendo. Existem ensaios com incentivo ao turismo, através do Matarazzo, através do Centro Cultural, através da Cidade da Criança, através do balneário. A região oferece isso com equipamentos lá em Presidente Pitácio. Doravante nós teremos aqui no Rio Paranapanema. Então existe um ensaio muito forte no sentido de que o turismo seja incentivado. Então é essa Presidente Prudente que eu vejo. Cada vez mais importando pessoas, o crescimento aumenta e a demanda aumenta muito mais. Então é preciso preparo do nosso administrador para suprir essa demanda. Por outro lado, vem a pessoa do idoso. Nós temos que nos preparar para receber essa multidão de idosos que vem surgindo em decorrência da expectativa de vida maior. Então, a qualidade de vida aumentando, as pessoas obviamente vivendo mais. Vivendo mais. Então nós precisamos amparar essas pessoas, porque elas representaram o trabalho, representaram o dinamismo, representam a história de Prudente. E que trouxeram a cidade até agora. Até agora, e nós não podemos desampará-los. Tá certo. Esse foi o Fez Abud, chefe de gabinete do município agora, da atual gestão, do Dr. Nelson Bugalho. Foi chefe de gabinete também das duas gestões do prefeito Tupã. E foi vereador de Presidente Prudente no ano do cinquentenário da Câmara Municipal, em 1973. Muito obrigado, foi uma grande satisfação poder entrevistá-lo no programa Memória Prudentina. As suas recordações, as suas lembranças ficam eternizadas para a história da cidade.
Eu é que agradeço, eu fico muito feliz, orgulhoso de estar aqui, já que eu pertencia a essa casa, né, modestamente, mas fui vereador por Presidente Prudente e fico bastante feliz de participar, de poder transmitir alguma coisa àqueles que vêm depois de mim. Muito obrigado a você, muito obrigado aos vereadores pela oportunidade, ao presidente da Câmara, doutor Enio, mais uma vez os meus sinceros agradecimentos. Muito bem, esse foi o Fez Abud. Fez, muito obrigado novamente pela sua participação em nosso programa. A você que nos acompanhou em mais uma edição do programa Memória Prudentina, muito obrigado. Acompanhe as notícias da Câmara Municipal pelo nosso site www.câmara-prudente.sp.gov.br e também pelas nossas redes sociais. TV Câmara, transparência a serviço da população.